Sabe aquela pergunta que parece simples, mas que na verdade abre uma porta para séculos de debate e diferentes tradições? Pois é, a gente vai mergulhar fundo em uma delas hoje. Jesus Cristo, ele teve irmãos de sangue? Olha, a imagem que todo mundo conhece, aquela da Sagrada Família, é sempre a mesma. José, Maria e Jesus, o Filho único. Mas espera aí, será que a história para por aí? A gente vai investigar o que os próprios textos bíblicos têm a dizer sobre isso. E para começar essa investigação não tem jeito, a gente tem que ir direto na fonte principal, o Novo Testamento. É lá que estão as pistas mais claras, mais diretas, sobre a família de Jesus. E logo de cara a gente já encontra essa passagem que é bem direta ao ponto. No Evangelho de Marcos, o povo da cidade de Jesus fica chocado com a sabedoria dele e, para desmerecer, eles basicamente dizem, ué, mas a gente conhece a família toda dele. E aí listam os nomes dos irmãos e ainda falam das irmãs. É uma evidência bem explícita, né? Então, só para a gente visualizar melhor, o texto dá nome aos bois: Tiago, José, Simão e Judas. E quando eles perguntam, não estão aqui conosco suas irmãs, no plural, isso sugere que eram, no mínimo, duas. De repente, a gente tem aí uma família grande, bem diferente daquela imagem do filho único. E esse número é crucial. 4. 4 irmãos são chamados pelo nome. Veja bem, o texto não fala parentes ou primos de uma forma genérica. Ele dá nomes, o que dá um peso bem diferente para essa evidência. E tem mais uma pista, um detalhe na linguagem que é bem interessante. Lucas descreve Jesus como o primogênito de Maria. A palavra usada no grego original é prototokos. E o que isso significa? Significa literalmente o primeiro a nascer, o que abre totalmente a possibilidade e até sugere que outros filhos vieram depois dele. Já que a gente tocou no assunto da linguagem, vamos nos aprofundar um pouquinho, porque é aqui que a gente encontra um dos argumentos mais fortes de toda essa discussão. Está tudo no grego original. Olha só que fascinante. A palavra que os evangelhos usam para se referir aos irmãos de Jesus é adelphos, que no grego da época significava, sem rodeios, irmão de sangue, filho da mesma mãe. O ponto aqui é que os autores bíblicos tinham uma palavra específica para primo, que era anépsios, e eles usaram essa palavra em outras cartas. Então a lógica é bem simples. Se eles quisessem dizer que Tiago, José, Simão e Judas eram primos de Jesus, eles provavelmente teriam usado a palavra para primo. Bom, mas é claro que a história não é tão simples assim. Nenhuma boa investigação estaria completa sem olhar o outro lado da moeda. E o principal contra-argumento vem de uma das cenas mais emocionantes e dramáticas de toda a Bíblia. E a pergunta que fica no ar é essa: se Jesus tinha 4 irmãos homens vivos, por que no seu último momento ele entregou o cuidado de sua mãe Maria ao discípulo João? Parece que não faz muito sentido, né? É uma questão muito pertinente. A explicação, de acordo com essa linha de pensamento, não está no sangue, mas na fé. Os textos indicam que, até aquele momento, os irmãos de Jesus não acreditavam na missão dele. Eles eram céticos. Já João era o discípulo amado, parte da sua família espiritual. Então, ao fazer isso, Jesus estaria colocando sua mãe sob a proteção de alguém que realmente entendia e compartilhava de sua jornada. E essa história da conversão dos irmãos de Jesus é sensacional. O Evangelho de João deixa claro que eles não botavam fé nele. Mas uma coisa muito grande aconteceu. Porque depois da ressurreição, eles não só se convertem, como viram figuras centrais na igreja primitiva. Tiago, por exemplo, se torna um grande líder da igreja de Jerusalém. E tanto ele quanto Judas acabam escrevendo livros que entraram para a Bíblia. É uma virada de chave impressionante. Como deu para perceber, as mesmas pistas podem levar a conclusões bem diferentes. E isso se reflete na forma como as grandes tradições cristãs enxergam essa questão ao longo da história. Então, para a gente resumir, existem basicamente 3 grandes visões. A visão protestante, que tende a ler o texto grego de forma mais literal, entende que eram irmãos biológicos mesmo, filhos de Maria e José. Já a visão católica os interpreta como primos, para manter a doutrina da virgindade perpétua de Maria. E a tradição ortodoxa traz uma terceira possibilidade: eles seriam meio-irmãos, filhos de um casamento anterior de José, que seria viúvo quando se casou com Maria. Olhando friamente para a análise dos textos, como a gente fez aqui, a balança pende para a conclusão de que Maria e José, após o nascimento milagroso de Jesus, tiveram uma vida de casados como qualquer outra, com outros filhos. E é muito importante ressaltar: essa interpretação não anula de forma alguma a doutrina do nascimento virginal de Jesus. Apenas entende que aquele foi um evento único, que deu início à família deles. No fim das contas, isso tudo nos deixa com uma reflexão. Pensar em Jesus com irmãos,
que no começo duvidavam dele, que talvez até o achassem meio maluco, isso humaniza a história dele de uma forma muito poderosa. Mostra um Messias que teve que lidar com a incompreensão e a rejeição não só de estranhos, mas dentro do seu próprio lar. E isso, talvez, nos ajude a entender a profundidade e a complexidade da sua jornada de uma forma completamente nova.